Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 161. Chegou o momento de lermos o último capítulo, ou a última nota do livro 12 das Meditações de Marco Aurélio, que vem a ser também as últimas palavras que, muito presumivelmente, Marco Aurélio deixou anotadas de si para si neste diário filosófico espiritual que nós temos lido e interpretado ao longo dos últimos 16 meses. Isto é, chegou o momento de falarmos do último capítulo do livro 12, chegou o momento de falarmos do capítulo 36. Como sempre, nós faremos uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida e também, como sempre, o texto que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos é colocado transcrito aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que muito provavelmente foram as últimas palavras anotadas por Marco Aurélio no seu diário filosófico, no seu conjunto de notas pessoais. Livro 12, capítulo 36. Homem, foste cidadão desta grande cidade. Que importa que o fosses durante 5 ou 3 anos? O que é conforme as leis é igual para todos. Não podes achar terrível que te mandem embora da cidade, quando essa ordem não parte de um tirano ou juiz iníquo, mas sim da própria natureza que para lá te fez entrar. É semelhante ao ator despedido do teatro pelo pretor que o contratou. Mas não representei ainda os 5 atos, só 3. Dizes bem, mas na vida 3 atos compõem o drama inteiro. O autor que lhe determina o fim é o mesmo que reuniu os elementos de que és formado e agora os dissolve. Não foste tu que fizeste uma nem outra destas coisas. Vai-te embora, portanto, com serenidade, pois quem te despede, despede-te com serenidade. Estas são, muito provavelmente, as últimas palavras de Marco Aurélio no seu Diário Filosófico Espiritual. Ele morreu no dia 17 de março de 180, no lugar que hoje corresponde aproximadamente à cidade de Viena. Ele estava se encaminhando para mais uma campanha militar, para mais uma vez defender os exércitos, os limites romanos, mover os exércitos de Roma para defender os limites romanos dos assaltos dos germânicos. E nós não sabemos se ele morreu em decorrência de alguma condição pré-existente, se ele morreu em decorrência da peste, que durante todo o seu reinado em ciclos e ondas acabou vitimando, quiçá, milhões de pessoas, Nós não sabemos nem mesmo se trata de febre tifoide, se trata de cólera, enfim, há uma série de possibilidades. E há também aí uma possibilidade de que ele tenha morrido envenenado, talvez pelo seu próprio filho Cômodo, que se tornou herdeiro do trono. Então, todas essas possibilidades são discutidas pela historiografia, nós não sabemos o que de fato aconteceu, mas a questão é que, muito provavelmente, Marco Aurélio, neste momento, ao sentir a morte se aproximando, teria registrado estes últimos pensamentos no seu Diário Filosófico Espiritual. E aqui nós vemos que ele se trata por homem, por anthropos, anthrope é um vocativo que tem ecos epictetianos. Epicteto, sempre que está conversando com um interlocutor, seja imaginário, seja real, acaba usando homem quando o que ele vai dizer tem validade universal. Então, o que Marco Aurélio diz de si para si tem validade para todos nós. Então, homem, ser humano, foste cidadão desta grande cidade. A grande cidade não é Roma, mas é a cosmópolis, é todo o universo, Mas evidentemente que no imaginário de alguns estoicos, Roma, de uma certa maneira, pela sua grandeza, pelo seu domínio sobre o Mediterrâneo, espelhava esta grande cidade do cosmos de que falavam os estoicos e os cínicos. Que importa
que o fosses durante 5 ou 3 anos. Aqui existem algumas variações. Em algumas versões haverá, em vez de 3 anos, 100 anos, né? 5 ou 100 anos. Dependendo da versão, teremos algo de uma maneira ou de outra. O que é conforme as leis é igual para todos. É próprio das leis, é próprio do ordenamento constitucional a garantia da igualdade para todos os cidadãos. E como a natureza é uma grande cidade, ela tem leis e essas leis acabam valendo para todos. E uma dessas leis determina que o tempo passa para todos e determina que chega um momento em que a vida acaba. Então, é algo de uma igualdade brutal, é algo de um caráter democrático infalível. A morte é uma instituição da democracia da natureza, por assim dizer. Diante da morte, todos nós somos absolutamente iguais. Né? Então, o fato de que o tempo passa, o fato de que a vida tem uma duração que é breve comparada a de grandes estruturas do universo, é mais ou menos a mesma coisa para todos, mas o fato de que ela acaba é absoluta e rigorosamente igual para todos os cidadãos da cosmópolis. Né? Não podes achar terrível que te mandem embora da cidade quando essa ordem não parte de um tirano ou juiz iníquo. Aqui ele está continuando na comparação implícita, na metáfora da cidade, pensando que, da mesma maneira como em uma cidade um juiz iníquo ou um tirano podem determinar o ostracismo, o exílio, o banimento de uma pessoa, né? Na cosmópolis, quem determina o banimento de um indivíduo é a própria natureza, que acabou criando-nos com um prazo, por assim dizer, de expiração. Agora, diferentemente do que acontece na vida civil, em que há esses tiranos e esses juízes injustos, a natureza não tem essa injustiça. Então, a natureza, para um estoico, necessariamente sempre atua no seu próprio interesse, atua no seu bem comum, é o protagonista de si mesmo, por assim dizer, ou de si mesma, tá? A protagonista de si mesma, e, desta maneira, concorre para o seu próprio bem. Nós somos, como Marco Aurélio insiste em diversos pontos das suas meditações, partes desse todo, e o todo trabalha no seu próprio benefício, trabalha para o seu próprio bem. Né? Então, se a natureza expulsa você da vida, não é algo absurdo, não é algo ruim. Né? Já o fato de um tirano ou de um juiz iníquo fazer isso dentro de uma vida civil não é o fim do mundo, porque a pessoa pode viver bem mesmo na condição de exilado. Em se tratando da natureza, pensaria um estoico, há ainda menos motivo para queixas, porque a natureza criou esta realidade de maneira tal que é possível compreender as regras do jogo. Por isso, a insistência dos estoicos na questão do logos. Então, o logos está no centro do universo, regendo tudo quanto existe, e, sob a forma de centelha, no hegemonicon, né, na mente diretora de todos nós. E isso nos permite entender quais são as regras do jogo para que sejamos capazes de jogar o jogo da melhor maneira possível. Esta é uma metáfora que me é muito cara, não aparece tanto nos estoicos. Né? Aparece um pouco em Stockdale, que é um estoico contemporâneo. Né? Para mim, um não estoico, é bastante interessante esta ideia de regra do jogo. Né? É semelhante ao ator despedido do teatro pelo pretor que o contratou. Então, é uma situação como a de um ator que foi despedido, foi posto para fora do teatro de uma peça por alguém que o tenha contratado. Veja que na vida nós estamos numa situação justamente como a de um ator contratado. Nós vamos desempenhar um papel,
mas nós não escolhemos o momento em que vamos desempenhá-lo, nós não escolhemos muitas das circunstâncias em que vamos desempenhá-lo, nós não escolhemos muitas vezes nem qual papel nós vamos desempenhar. Então nós não escolhemos a família no seio da qual fomos criados ou não, nós não escolhemos o país em que vivemos, a língua que falamos, enfim, a época em que estamos na Terra. Há uma série de circunstâncias que não estão sob nosso controle. São coisas dadas e são, por assim dizer, o material sobre o qual nós trabalhamos para obter da vida uma satisfação, pelo menos razoável, né? O sábio estoico, esse ideal inatingível, em quaisquer circunstâncias saberia se sair muito bem, né? Saberia jogar muito bem o jogo, saberia desempenhar muito bem o seu papel. E há aqui um queixume, né? Mas não representei ainda os 5 atos, só 3. Se considerava na antiguidade que as peças trágicas e cômicas bem constituídas tinham 5 atos, né? Sendo o primeiro e o último de introdução e desfecho, respectivamente, e mais 3 do corpo da obra, sendo o clímax entre o terceiro e quarto atos, em geral, né? Mas eu saí antes, né? Mas eu deveria ter participado de 5 atos, mas participei apenas de 3, é o que diz esta voz interior que protesta contra esta possível injustiça, ou esta possível precocidade da sua saída. Dizes bem, mas na vida 3 atos compõem o drama inteiro. 3 atos, ou 2, ou 1, ou 4, porque na vida não importa para um estoico quantos atos você viveu, ou quanto tempo você passou por aqui, e sim como você desempenhou o papel que lhe cabia, ou os papéis que lhe cabiam, né? O autor que lhe determina o fim é o mesmo que reuniu os elementos de que és formado e agora os dissolve. Então a natureza, o cosmos, a divindade, enfim, o nome não importa muito para um estoico como Marco Aurélio, foi quem deu a vida e também é quem retira a vida. Foi quem colocou você numa determinada situação e é também quem pode tirar você desta situação. A questão aqui é essa. Nós não escolhemos nem mesmo o fato de termos vindo à Terra, ou de termos, enfim, surgido, né? Vejam que isto é, por assim dizer, uma arbitrariedade, né? O que nós escolhemos é como viver, como lidamos com aquilo que está dado, né? Fundamentalmente. Não foste tu que fizeste uma nem outra destas coisas, nem foi você, Marco Aurélio, que se autogerou nascendo, nem é você, Marco Aurélio, quem vai criar as condições para que haja a sua morte, né? Então aqui, mais um pensamento de Marco Aurélio que tem por objetivo fazê-lo acostumar-se à sua própria finitude, à perspectiva do seu fim, né? Porque o seu fim está inscrito em leis naturais. Seu fim participa de um encadeamento de causas e efeitos que o ultrapassa de maneira quase infinita. Então, esta natureza é algo de que nós fazemos parte e temos a opção de vê-la como uma espécie de grande motor gerador de absurdos ou vê-la como um organismo harmonioso, um todo coerente que produz algo bom para si e, por extensão, dependendo do modo como nós vivemos, pode produzir também um bem para nós outros, partes desse todo. Vai-te embora, portanto, com serenidade, pois quem te despede, despede-te com serenidade. Não exatamente serenidade, embora seja uma maneira interessante de terminar esta obra, né, com a palavra serenidade. O termo que aparece aqui no grego, deixa eu me colocar aqui para não dizer besteiras, né, é hileos,
que é uma forma de hilaos, que quer dizer caráter propiciatório, dadivoso, benevolente, né? Algo assim, uma benevolência. Então, seja você benevolente, seja você alguém que age com graça, com, enfim, uma certa elegância mesmo, né? Uma elegância boa, gentil, porque você é filho de algo que é igualmente benevolente, gentil, né? Sereno, dadivoso, rico, fundamentalmente. Então, por que não aceitar a injunção da morte de algo que é tão grandioso, tão belo, tão, enfim, tão imenso, né? Como a natureza, como esta cidade da qual nós somos cidadãos, ou nós estamos podendo ser cidadãos por algumas décadas, né? Este pensamento que traz a metáfora da vida como uma peça de teatro é algo que foi também lembrado por Epicteto. Então aqui os ecos epictetianos são bastante claros. No manual, o Enchiridion, número 17, nós temos o seguinte: lembra que és um ator de uma peça teatral, tal como o quer o autor da peça. Se ele a quiser breve, breve será. Se ele a quiser longa, longa será. Se ele quiser que interpretes o papel de mendigo, é para que interpretes esse papel com talento. E da mesma forma, se ele quiser que interpretes o papel de coxo, de magistrado, de homem comum, pois isto é teu, interpretar belamente o papel que te é dado, mas escolhê-lo cabe a outro. Aqui está o manual de Epicteto, na tradução do professor Aldo Dinucci. Vejamos aí, nós podemos ver aí que Marco Aurélio talvez estivesse pensando neste célebre trecho do manual de Epicteto. E para terminar nossa leitura, eu gostaria de justamente trazer as outras 3 traduções que aqui e ali acabaram nos acompanhando ao longo do PLMMA. Eu não posso reproduzi-las na sua totalidade, mas ficando em 10% eu posso, pelas leis do nosso país. Então vejamos aqui 12:36, na tradução de Jaime Bruna, para encerrar, né? Homem, foste cidadão nesta grande cidade. Que te importa se foi por 5 anos? O que é conforme as leis é igual para todos. Que há de estranho em seres despedido da cidade, não por um tirano, nem por um juiz iníquo, mas pela natureza que nela te fez entrar. É como se o pretor despedisse do teatro o comediante por ele contratado. Porém, não representei os 5 atos, mas apenas 3. Disseste bem. Na vida, os 3 atos completam o drama. Quem fixa o final é o mesmo que foi, outrora, autor da composição e é, agora, o da dissolução. Tu não és o autor desta nem daquela. Sê, pois, caroável ao partires, porque caroável também é quem te despede. Então, caroável é um termo muito precioso, né? Muito empolado, mas quer dizer justamente isso, é bem disposto, né? Porque esta boa disposição está aí. O fato de se falar aqui de 3 atos, como algo que descreve a vida inteira, também tem a ver com as 3 idades, né, do ser humano, isto é, a primeira idade, aquela em que somos jovens, crianças e adolescentes, depois a idade adulta e, por fim, a velhice. Lembremos-nos lá do enigma que Édipo acaba respondendo, né, das 3 fases da vida humana. Então, os 3 atos, as 3 idades já bastam para uma vida humana que ser considerada na sua totalidade, né? Mas para um estoico propriamente, não importa a quantidade de anos que se vive, o que importa é como se vive. Na tradução de Seabra, 12:36 fica da seguinte maneira: Homem, viveste como cidadão nesta grande cidade. Que te importa se por 5 anos ou por 100? Pois o que é conforme às leis é igual para cada um. Que é então de estranho
se te afasta da cidade não um tirano, nem um juiz injusto, mas sim a natureza que nela te introduziu. É como se a um comediante despedisse da cena o estratego que o contratou. Mas não representei os 5 atos, mas os 3. Falaste belamente. Na vida, certamente, os 3 atos são o drama completo, pois fixa o final aquele que um dia foi de certo o autor da composição e agora o é da dissolução. Tu, porém, não és autor nem desta, nem daquela. Parte então de ânimo propício, pois também de ânimo propício é quem te despede. Então aqui nós vemos mais ou menos as mesmas palavras, né? Ânimo propício aí. E por fim, esta aqui acabei descobrindo e que é a melhor tradução em língua portuguesa que eu conheço, de Edson Bini. A melhor não quer dizer isenta de problemas, mas bastante boa, né? Diz o seguinte, 12:36. Ó homem, viveste na qualidade de cidadão dessa grande cidade-estado. Que diferença faz para ti se foram 5 ou 3 anos? Afinal, é igual para todos o que é de acordo com as leis. Assim, o que há de terrível no fato de teres sido mandado embora da cidade, não por um tirano ou por um juiz injusto, mas pela natureza que nela te introduziu? Como uma situação em que o pretor tirasse de cena o ator cômico que fora acolhido por ele. Mas eu não interpretei os 5 atos, interpretei somente 3. Tua interpretação foi boa. Na vida, entretanto, bastam 3 atos para o drama estar completo. Com efeito, aquele que determina o desfecho é o mesmo que há pouco foi a causa de tua composição e que agora é causa da tua dissolução. Não és responsável por nenhuma. Portanto, parte de boa vontade e sob ventos propícios. Aquele que te mandou embora, assim agiu de boa vontade. Então, nós temos aqui as 4 traduções a que eu tive acesso, boas todas elas, de maneira diferente. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que acompanharam este projeto até aqui, todos vocês que me emprestaram a sua atenção até o momento, né? E se tiverem algum comentário, alguma sugestão, podem usar aqui a área a isso destinada. Não será o último PLMMA, porque eu vou colocar mais alguns vídeos no ar, sob forma de bônus, discutindo algumas questões específicas em Marco Aurélio, com menos detalhes, com menos extensão. Vou trazer algumas passagens notáveis e vou novamente discuti-las aqui de maneira mais breve, como uma forma de encerrarmos este ciclo, este projeto. Será aí uma meia dúzia, mais ou menos, de vídeos. Eis o que eu tinha a lhes dizer por hora. Espero que a leitura desta obra tenha sido importante. Espero que vocês sejam capazes de reler esta obra, que se sintam incentivados a reler esta obra e descobrir coisas que eu jamais imaginei nesta obra, que se sintam incentivados a reler e enfim, até mesmo discordar daquilo que eu coloquei, né? Porque é uma obra fabulosa, fantástica, que deve ser lida. Não é uma obra para, enfim, meninos ou meninas, né? É uma obra para pessoas adultas, maduras, que conhecem a dureza que a vida pode proporcionar. Eu agradeço e muito a atenção de todos. Um abraço, fiquem bem e até os nossos próximos vídeos de bônus. Tchau, até!